Isso é muito importante que todos reflitamos sobre isso. Deputado André. Deputado André. Deputado Ivan Valente. Depois do deputado Ivan Valente. Deputado Ivan Valente, como líder. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, eu quero dizer que nós estamos coletando assinatura de líderes do partido, de todos os partidos, para votar ainda hoje o projeto de resolução que anula a sessão do Congresso Nacional em 1964, que destituiu o presidente legitimamente eleito, João Goulart, o golpe de Estado. Nós estamos restituindo o poder ao Congresso Nacional, ao povo brasileiro, anulando simbolicamente uma sessão do golpe militar de 64. Peço a todos os líderes que assinem e nós votemos imediatamente esse projeto de resolução. Em segundo lugar, senhor presidente, sobre os vetos presidenciais, quero me dirigir ao público que nós estamos com um substitutivo desde 1997, aprovado na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, propondo que em toda farmácia tenha um farmacêutico responsável pela dispensação de medicamentos. Agora vem uma medida provisória e quase dá um golpe nessa questão. Por isso nós vamos apoiar os vetos que estão sendo apostos pela Presidência da República. Em terceiro lugar, senhor presidente, quero me referir a um tal pacto de responsabilidade fiscal assinado por vários líderes e a maioria dos líderes dessa casa. Isso é um escândalo, porque a lógica que existe, pautas bomba para ser votado nessa casa, ou seja, o que é gasto público com os servidores, o que é gasto público com a área social é pauta bomba. O que é gasto com a dívida pública para encher o bolso dos banqueiros nacionais e internacionais não é pauta bomba. Está aí o orçamento, quase R$1 trilhão para pagar juros e amortizações da dívida pública e refinanciamento da dívida. Pauta bomba é os refinanciamento da dívida patronal. Pauta bomba são as desonerações fiscais que foram feitas em massa para o agronegócio, para os bancos e para a indústria brasileira. Isso é pauta bomba, que não recolhe impostos, desonera e desobriga o pagamento. Quando se trata de falar da PEC 300, do piso salarial dos policiais militares, aí se desconversa. E mais ainda, quero dizer que é um escárnio contra os agentes de saúde que estão nessa casa há meses pleiteando o piso nacional salarial de apenas R$ 850. São 400 mil servidores e que não se pode pagar para ter um gasto de 3 bilhões. Pode gastar R$1 trilhão com a dívida pública, pode se desonerar a folha de pagamento para o patronato, como é a Lei 12.546 aqui votada, 24 bilhões de desoneração fiscal para o patronato, mas não pode ter um investimento em saúde básica, que é o piso salarial dos agentes de saúde e de endemias. Isso é uma vergonha nacional. A presidente Dilma Rousseff, aqueles líderes que assinaram tal pacto de responsabilidade fiscal, é o seguinte: na verdade, não tem um pacto de responsabilidade social, não tem um pacto de proteção ao povo trabalhador, à saúde pública, à educação pública, ao transporte coletivo de massas, não tem um pacto para preservar direito dos trabalhadores, para derrubar o veto ao fator previdenciário, para livrar os aposentados do setor público de pagar aposentadoria depois de aposentado. O pacto é para ajuste fiscal,
para superávit primário, para garantir que os banqueiros vão receber religiosamente o pagamento dos juros da dívida pública. Vergonha nacional, pacto de responsabilidade. Pacto de responsabilidade fiscal é para os ricos desse país. Quem está pagando a conta são os pobres. Enquanto isso não sai reforma agrária no país, enquanto isso não há investimento maciço em infraestrutura, enquanto isso não se vota os 10% do PIB lá no Senado Federal, enquanto isso não se vota os 10% da receita líquida para a saúde pública, mas tem 1 trilhão reservado aqui no orçamento para pagar juros para os banqueiros. Saúde pública está em primeiro lugar e nós do PSOL vamos garantir que os agentes comunitários de saúde, o investimento público em saúde seja prioritário e não o contrário, para livrar a cara de banqueiros e desonerar setores como o agronegócio, a indústria automobilística e os bancos e as TVs brasileiras. Presidente.